Galera, é com muita felicidade que eu tô aqui hoje, por dois motivos especiais. O primeiro deles é porque finalmente a gente vai começar esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. E ele foi o livro que eu queria ter começado o canal. Só que eu percebi que a gente precisava de outros conteúdos. Eu disse isso, não sei se foi na aula passada ou retrasada, né? Aliás, não sei se aula, né? Mas eu digo assim porque eu aprendo dos mestres, né? Dos livros que eu trago para vocês. Então, os verdadeiros professores são eles. Eu faço uma interpretação, aprendo junto enquanto ensino, e é isso. Mas desse livro aqui, eu criei até um grupo do WhatsApp, onde eu ia fazendo resumos, e queria que as pessoas tivessem acesso, porque eu acho incrível. Tanto verdade que eu acho ele um must, esse livro, esse material dele, todo o material dele, mas esse é como se fosse a cerejinha do bolo, né? Então, que eu estou transformando num curso. Aí você fala, mas e os direitos autorais? Não tem problema, porque na realidade as ideias não são passíveis de proteção por direitos autorais, né? O que é protegido em realidade é a forma como a pessoa se expressa. Então, nisso eu tenho todo respeito. Eu tenho todo respeito dele pelo trabalho que ele realiza. Gostaria imensamente de conhecer ele pessoalmente. Uma hora isso vai acontecer. Mas eu tento divulgar o que ele faz porque é muito bom, né? Então, o que é bom é para ser divulgado. Mas vamos lá. Sempre como um roteiro aqui. E como eu disse para vocês a semana passada, a gente vai fazer um clube, quer dizer, na verdade é uma assinatura, né? Não seria bem um clube de membros, mas para que eu coloque as atividades que a gente vai fazer de forma coletiva, como as meditações guiadas e outras coisas mais. Tudo que for desse livro que a gente vai conversar, eu vou colocar aqui e lá. Então vocês vão continuar tendo acesso. Eu falo, Carla, não quero pagar nada, não posso nesse momento, não tem problema. Porque é só comprar o livro e vocês fazem na casa de vocês, então, a parte que vai estar na parte fechada. Aí você fala, mas por que você não vai passar aqui? Porque a questão da meditação, eu já tive por experiência que é muito melhor quando a gente tem um grupo comprometido de pessoas fazendo do que quando você tem um grupo aberto. E também porque eu preciso pagar minhas contas. E assim, eu preciso fazer propaganda para divulgar. Tem material, né, jurídico, por exemplo, que a gente divulga, que é bastante facilitado a divulgação, porque as pessoas estão procurando isso. Quando é crescimento pessoal é mais difícil, né? E lógico, acaba tendo sim as pessoas que gostam muito, que vão ressoar com aquilo que a gente está dizendo, mas às vezes elas não entendem que isso é uma necessidade, elas não identificam como uma necessidade inadiável, né? Mas ó, vocês viram, não sei se vocês deram uma olhadinha ali, que eu mudei, né? Coloquei treinamento Jedi, porque tanto no aberto quanto no fechado vai ser isso. Lá vai ser mais completo. Mas se você não estiver com condições ou não estiver querendo fazer outros gastos agora, não tem problema nenhum, né? Eu acho que o treinamento Jedi ele vai ser em níveis mais profundos ou superficiais, porque todo o conhecimento que está sendo passado aqui, a questão é colocar em prática. Então eu adoraria ter você, vou gostar muito, ficar feliz que você esteja na parte fechada. Mas eu também estou com muito trabalho, tanto de terapia quanto de advocacia, e eu acho que eu não vou conseguir organizar essa assinatura essa semana, não sei se é outra semana, mas as atividades vão estar abertas para que vocês possam ir conhecendo. E aí, quando eu tiver mais com o tempo sobrando, né? Porque o canal exige bastante, eu tenho dois canais por falta de um, tenho, né, as outras atividades que eu atendo presencialmente, então para mim é bastante corrido. E aí, agora, para configurar tudo, né? Fazer assinatura e fazer outro conteúdo, tanto. Mas assim, também não vai influenciar muito, porque aqui nesse Como se tornar sobrenatural, as meditações elas vão ser mais para frente mesmo, né? É mais com relação à aula de desenho de observação, mas eu vou fazer algumas abertas e depois, pelo menos duas, né? Porque vai ser às quartas-feiras, então depois eu deixo fechado, pelo menos vocês têm a oportunidade também de conhecer. A não ser que a coisa fique muito apertada, né? Daí eu vou ter que falar de outros assuntos e depois passar para isso. Mas eu acho que vai dar certo sim, até porque a gente vai se planejando, consegue, né? Nem que seja para manter aquilo que a gente sempre faz, porque você desenvolve uma rotina. Então, por mais pesado que seja, dentro da rotina a gente dá conta. Mas agora eu vou parar, né, de falar fora do que a gente tem que falar de fato. E aqui tem o meu roteiro, como eu sempre faço, né, que eu trago as ideias principais e vou depois conversando com vocês. Vamos lá. Esse livro, o que a gente vai começar hoje? A gente vai começar pela introdução. Não sei se eu vou dar conta da introdução toda, porque aqui eu fiz a minha resenha, né, falando da introdução, que dá só a introdução, deu umas 7 páginas aqui para mim, né? Mas vamos ver, vamos lá.
A preocupação inicial do Dr. Joe Dispenza, que ele fala aqui, né, ele ressalta no livro dele, é explicar para a comunidade científica. E a gente vê essa preocupação não só nesse livro dele, como no livro, quer ver? Deixa eu ver se está aqui, que ele fala do cérebro. Aqui, achei. Esse livro aqui é um calhamaço, gente, ó. Como aumentar a capacidade do seu cérebro. Então ele tem nada mais, nada menos. Vamos ver. Tem que aumentar mesmo, né? Porque aqui não acaba mais de páginas. Deixa eu ver, 568 páginas, tem mais, só que depois acaba sendo referência, né, a outros livros e coisa e tal. Então, por que eu tô falando desse livro? Porque esse aqui é o que mais tem ciência, né? Todos eles têm, você vê a preocupação, mas é que esse ele, acho que foi o primeiro que ele escreveu, e aí ele tinha mesmo esse cuidado em querer chamar a atenção da comunidade científica para dizer, olha, o que eu estou fazendo é real, é verdadeiro, existe, acontece, é possível. Só que chegou um certo momento da vida dele que ele percebeu que os cientistas estudavam as coisas consideradas naturais e não sobrenaturais, né? Então, por mais que você queira provar alguma coisa para alguém, se ela não estiver aberta para aquilo, ela não vai se debruçar sobre aquilo. E ele entendeu também que a importância do trabalho dele era verdadeiramente auxiliar as pessoas como ele estava conseguindo auxiliar, né? Ter sucesso com isso. E então ele fazia e faz, né, a diferença na vida das pessoas. Isso é incrível. Mas ele tem, né, pessoas que trabalham junto com a equipe dele e que vão medir, né, medem o coração, medem a frequência tanto cardíaca quanto cerebral e vários outros testes que eles fazem com o sangue, com um monte de coisa. E parceria também, né, com, por exemplo, com o HeartMath Institute, né, que é o Matemática do Coração, Instituto da Matemática do Coração, acho que é alguma coisa assim, que vai ser a tradução. Me desculpe se está errada, mas é mais ou menos isso. Então, ele tem os dados, ele cataloga os dados, e não só ele, como outros cientistas também fazem, né? Então, ele sabe da realidade, porque ele sabe da alteração, né, que as pessoas sofrem lá dentro, tanto por observação, por vários relatos que as pessoas depois voltam, exames médicos que contam, que mostram, né, as histórias que contam, e também porque tem essas medições todas. Então, vamos lá. Mas ele fala aqui que o livro dele não é só sobre curas físicas, apesar de ter muitas curas físicas, né? Isso realmente imagina, mudança de vida total, uma pessoa que está numa situação muito crítica e que consegue curar aquela doença, né? Daí você fala, gente, que maravilha. Então vocês vão ver isso aqui. Ele tem um outro livro também que chama Efeito Placebo, que daí é voltado só para isso, né? Eu até dei para uma amiga ler e acho muito bom esse livro, eu acho que é fantástico também de ser lido, mas esse aqui ele vai além, né? Então, assim, não que isso não seja importante, tanto é que ele escreveu um livro voltado só para isso. Mas eu falo que a cerejinha do bolo porque ele está vendo de uma forma mais holística, ele está vendo como um todo, explicando as coisas além disso, né? E então, vamos lá. Aqui que ele tinha colocado. O conteúdo do livro é baseado na evolução dos ensinamentos e práticas que culminaram na capacidade dos alunos de chegar nos estados, né, que ele vai relatar. Então, imagina como se esse livro é como se você estivesse lá fazendo esse treinamento, né? Então, em razão da gente estar meio longe, em razão de ter um custo financeiro, né? Por diversas razões, a gente pega todos os livros, estuda e faz por conta própria. Vamos ver se a gente cria uma egrégora aqui para fazer o nosso treinamento Jedi, né? Aí você mas por que você deu esse nome? Para chamar a atenção, para que vocês entendam que ali, no silêncio da casa de vocês, se cada um estiver reunido, a gente pode fazer assim essa reunião que é alocal, porque a física quântica assim determina, e verdadeiramente entendendo que nós estamos todos interligados, né? Que a fiscalidade ela é só uma forma de perceber a realidade que a gente vive, mas que ela é muito mais ampla e que nós somos seres multidimensionais, então nós criamos egrégoras, né? Então, apesar de eu achar que seria maravilhoso estar lá, a gente não está, mas todos reunidos, né, com um propósito, então nós estamos sim
nos aproximando por uma frequência que acaba se harmonizando e também não só nós reunidos fazendo, né, nessa reunião de ideias com o mesmo propósito, pegando esses ensinamentos e participando daqui desse treinamento, mas também com a mente e coração voltado para aquela pessoa que está ensinando, também estamos de certa forma ligados àquele grupo que não está nessa localidade, mas por ser a local, por palavras, né, carregarem todo o ensinamento, uma coisa viva, a intenção de quem colocou ali, as formas de pensamento. Então nós estamos também nos abeberando disso e podendo dar voos muito altos. Então imagina que semente maravilhosa que uma pessoa planta e como ela dá frutos em diversos lugares, né? Gratidão, Dr. Joe Dispenza, gratidão por todas as pessoas que estão fazendo isso e verdadeiramente tendo resultados fantásticos, porque quando isso acontece, o resultado não é só para a vida da pessoa, o resultado ele vai reverberar no campo e é para todo ser humano. Sabe quando você vê uma pessoa fazendo algo que você não consegue fazer e que muitas vezes nem se predispôs a fazer, né? Como quando a gente vê, por exemplo, uma bailarina com aquela leveza, aquele corpo que pode mostrar pra gente a possibilidade do que o corpo humano pode fazer. Ou então uma pessoa que canta maravilhosamente bem, né? Eu amo cantar, mas imagina aquelas pessoas que têm aquela voz incrível, impressionante e que conseguem fazer a gente até chorar, né? Se emocionar muito. Então eu fico feliz porque eu sei que tem outras pessoas no mundo que têm isso. Eu fico feliz porque eu sinto que eu posso voar com essas pessoas de uma forma nas minhas emoções, na minha compreensão. Então isso nos amplia a possibilidade, espalha, compartilha a felicidade, né? Então vamos continuar aqui do que tem na introdução do livro, né? Então, o desejo é de mostrar ao mundo que podemos criar uma vida melhor para nós mesmos e que não somos seres lineares. Presta atenção que isso é muito interessante. Vivendo uma vida linear, né? Mas dimensionais, vivendo vidas dimensionais. Isso aqui, gente, é muito difícil porque a gente já pode ter ouvido isso em vários lugares diferentes, mas a dificuldade que a gente encontra é de quebrar um paradigma que a gente trouxe do berço, né? Então, a gente pensa em termos de passado, presente e futuro. Daí ele chega e fala assim: nós não somos esse ser que costumamos pensar um mundo, né? O que seria esse ser? A gente se vê como criança, depois adulto, amadurecendo, idosos. Aí você fala, mas cara, isso é papo maluco, né? Como que a gente não é assim? Se a gente, inclusive, tem uma manifestação física dessa condição e possibilidade. Então, a fisicalidade está me mostrando que eu sou assim. Não, eu vivo e crio aquilo que eu acredito, né? Então, nós convencionamos dizer e viver assim. Aí você fala, pode ser, né? Tudo pode ser. Então, lógico, a gente não tem todas as respostas, mas imagina que o corpo é preparado para ter até uma certa idade e ter uma experiência e depois ele vai ser descartado, porque né, ele volta né, para aqui, para a Terra, que teve todas as condições para fazer com que a gente tivesse essa experiência. Então, essa questão da linearidade, né, da gente ir de começo, meio e fim, é só questão física, né? É só questão como a gente projeta essa experiência antes que a gente venha para um corpo físico. E de forma coletiva, então, a gente vai projetando aquilo que a gente vai viver da forma que vai viver. Por quê? Porque nós somos parte do espírito, né? Então, dessa grande criação toda. E aí, imagina que de forma coletiva, a gente começa a pensar num avatar que não necessariamente precisa envelhecer, que a gente possa se deslocar do corpo e voltar para outras dimensões quando assim a gente bem entender, sem a necessidade de um desgaste físico, porque então aquele material que reveste essa nossa experiência seria diferente, não feito de carbono, mas, por exemplo, de silício. Eu estou viajando com vocês, mas em coisas que não são assim tão novidade para quem está ouvindo o canal. Verdade, efetivamente isso vai acontecer, eu não posso dizer, né, doutor Vital, doutor não, né, no caso não seria doutor, mas até é terapeuta, né, mas o Vital Froze, ele fala sobre isso, né, sobre a troca dos corpos e outras pessoas também. Eu digo que isso vai acontecer, não sei, o que eu digo é que existem sempre
possibilidades e possibilidades infinitas da gente, de forma coletiva, entender e se debruçar sobre uma questão que antes a gente não vivia. Então, quando se ampliam os horizontes, quando a consciência tem uma expansão, não está presa nessa forma de ver o mundo de forma multidimensional. Quando a gente participa da vida em outras possibilidades, a gente pode sim ter experiências diversas daquela que a gente vive. Então, para o espírito que nós temos é multidimensional. Essa realidade que parece bastante amesquinhada, pequenininha, né, fechada, ela é temporária, passageira, e quando a gente vai aprendendo, a gente pode enfrentar e passar pelas diversidades que a gente está vivenciando hoje, né? Então, transpor essas diversidades. E é isso que ele vai mostrar nesse livro. Então, que a gente tenha os olhos, os ouvidos e o coração bem abertos, não para acreditar no que ele fala pura e simplesmente, mas para que a gente coloque à prova, não com aquele ceticismo que afasta a possibilidade, mas com o coração que se abre, com a possibilidade que se entrega e com algo que vai além para recolher os frutos. Porque é muito engraçado, muito interessante que tem coisas que você precisa vivenciar acreditando totalmente para ter o resultado. Porque se você esperar para ver, você está apostando no outro, no que é inverso, né? Então aí você fala, mas então você está acreditando ou não naquilo que ele diz? Eu não digo nenhuma coisa nem outra, eu digo que você tem que ressoar o seu coração. Vamos supor, ainda que a tua mente negue, o teu coração tem que saber ali como verdade. Porque a cabeça, o cérebro, ele é, na verdade, feito para processamento, né, da mente que vem e que, com aquela energia vital, vai fazer com que haja essa guerra, não é guerra, né? Essa eletricidade toda, aonde os neurônios se comunicam, aonde as redes neurais agem e aonde as nossas ideias se fazem, né? Então é um processo intelectual. E aí, enquanto o cérebro, para chegar em algum conhecimento, ele tem que passar por vários passos, o coração, ele sabe a verdade sem que ele saiba explicar por quê. Então, o que eu te peço é para que quando você leia essas palavras, ainda que haja uma forma usual de sempre combater certas coisas, nem rejeite nem aceite de pronto. Simplesmente leia, conheça, tenha a mente aberta e o coração aberto e depois, no seu silêncio, praticando a meditação, você vai começar a ouvir mais o coração e vai ter a possibilidade de entender se no âmago do teu ser, se lá dentro ressoa de alguma forma, para que saiba se aquilo para você faz sentido, né? Então não rejeita nada de pronto. É isso que eu te peço, porque nós estamos muito acostumados a entender o mundo muito com a mente e pouco com o coração, né? E a grande verdade é que tem horas sim que nós temos que usar mais a razão para nos protegermos de certas situações, mas a gente tem que entender quando a gente tem que abrir o coração e aprender a ouvi-lo também, né? Vamos continuar aqui então. Que a leitura desse livro te ajude a entender que você já tem dentro de si, latente, toda a anatomia, a química e a fisiologia de que precisa para se tornar sobrenatural, esperando para ser despertada e ativada, né? Então, olha que legal. O que ele está dizendo é o seguinte: nós não precisamos nascer de novo, não precisamos sair de um corpo para que a gente seja sobrenatural. Então ele está falando esse corpo, tal qual ele é, com a química que ele produz, com a anatomia que ele tem, né? Com a fisiologia, tudo que ele tem dentro dele já é suficiente para que você seja, você, eu, todos nós sejamos sobrenaturais. Então, olha que lindo, né? A gente já tem tudo que precisa, a gente já tem o instrumental necessário atingir a promessa do título desse livro. Então vamos continuar. Os alunos estavam mudando a sua biologia durante a meditação em tempo real. Gente, olha isso, né? Espera aí que vamos continuar aqui. Varreduras cerebrais por equipes científicas comprovam as mudanças do cérebro, o que fora medido antes e depois das oficinas de 4 dias por eletroencefalograma. O cérebro dos alunos, olha o que aconteceu,
passa a funcionar de forma mais coerente e sincronizada após os retiros. Essa sincronia toda, então, para e pensa nas ondas cerebrais e também nos hemisférios direito e esquerdo. O sistema nervoso mais organizado ajuda a terem clareza sobre o futuro que desejam criar e eles conseguem se ater à intenção independente do ambiente externo. Então, gente, ó, para tudo que eu quero descer. Quais foram as afirmações mais importantes aqui na introdução? Então, ele está falando aqui pra gente que a gente já tem todo o instrumental que a gente precisa, tá? Ah, que legal, né? Que promessa boa. Que mais? Então tá falando assim que, ó, o pessoal ia lá nos retiros, ainda acontecem esses retiros, né? Quer dizer, não é bem retiro, mas nessas vivências que ele proporciona. 4 dias, a gente não edita nenhum, né? Então a gente fica nessa coisa de eu preciso tirar um tempo para, porque a gente está sempre olhando para fora. Então, por isso que foi a proposta de fazer na parte fechada o curso de meditação com práticas reiteradas para que vocês peguem o hábito e então comecem a meditar de fato para ter a mudança tão almejada na vida, né? Em todos os sentidos que vocês precisam, que eu preciso, que todo mundo precisa. Então, é muito mais do que a parte financeira. A parte financeira vem de diversas formas, mas é onde o meu coração sente com muita felicidade, é onde meu olho tem vontade de chorar, porque para mim fazer esse canal e fazer o treinamento Jedi, assim, é bem palhaçada, né? Parece assim, treinamento Jedi, né? Meio ridículo, mas foi bem para propaganda mesmo. Mas é porque eu sei que a gente pode ter essas mudanças. Meu coração sabe. Esse assim, mas como? Logicamente não faz sentido, mas meu coração sabe que faz e o seu, se estiver aberto também, sabe. Então vamos lá. Daí ele fala aqui, dessa parte que eu estava dizendo que era importante, é que ele encontrou a sincronia. Então, depois de 4 dias meditando pelo eletroencefalograma, eles perceberam que o cérebro estava sincronizado, né? Os hemisférios. O que isso significa, então? Que você está passando por um vendaval, uma enxurrada que está te afetando todos os dias. Dá uma olhada, volta nas playlists disponíveis. Dentre as playlists disponíveis, eu tenho 2 coisas aqui que valem muito a pena que vocês vejam. Uma delas, que é da Dolores Cannon, e a outra, aliás, todas, tá? Eu ia falar aqui algumas específicas, mas quando a gente para e pensa naquela do doutor, desculpa, gente, tô com sono, David Hawkins, então vai falar dos níveis de consciência, dos campos, como que eles interferem um no outro, mas também a gente tem a dança das energias. Então assim, ó, você só vai somando esses conhecimentos para entender como é que a gente vive, como é que a gente faz. Então, imagina que uma das coisas que está acontecendo bastante é a gente ter muita informação e nem todas de bom gosto. Aí você fala, mas como assim? Porque a gente tem guerra, ataques, promessa de guerra e concretização. Eu nem sei se essas palavras vão derrubar meu vídeo. Se derrubar, eu gravo de novo. Vai ser uma judiação, mas ele vai ter que cortar, né? Essa parte que eu falo, não é a intenção, mas às vezes acaba saindo. Mas o fato é, a gente tem muitos conflitos e a gente tem também problemas na área econômica, né? Área tributária. A gente tem problema de todas as ordens e criados por quem dirigem ou desgovernam, né, nosso país e o mundo. E aí você fala, mas você é contra todos os conflitos? Eu sou contra o Estado que chegou, né, para que fosse necessário o conflito. Muitas vezes o povo de certos países agradecem, né, porque vão se ver livres de certos líderes que são, na verdade, torturadores, que vivem sob uma ditadura, né? Então, isso é muito difícil. Eu não vou aqui criticar ninguém, não vou dizer, não vou ser pacifista, hipócrita, moralista. Eu só acho que tem que chegar um momento onde as pessoas tenham tal consciência que em cada nação não haja esses psicopatas, né, horrorosos, e que a gente possa ter, então, muito mais cordialidade, amorosidade, e eu pensar no bem-estar não só do meu povo, mas do povo de outro país, e por aí afora, né? É ser humano, eu vou ter respeito. São outros animais que não têm inteligência desenvolvida como a minha, mas têm amorosidade, vêm da mesma fonte de vida. Então, imagina chegar no momento desses, né? Mas, então, eu estava dizendo tudo isso para frisar que o ambiente externo, ele tá caótico, sim. Aí você fala, como que eu vou fazer, então, para driblar isso?
Quando você começa a meditar, já foi provado que em 4 dias de meditação, você vai ter um upgrade, você vai ter, na verdade, uma organização, né? Que vai ser não só do teu cérebro e da tua mente, das ideias que aqui vão estar circulando, mas o teu coração também vai entrar em coerência com a tua mente, como a gente vai ver conforme a gente for seguindo no livro, né? E aí você fala, e o que isso significa? Significa que você vai sentir todas as emoções elevadas, toda a amorosidade, você vai ver, vai saber outras coisas, mas não vai ficar olhando só para fora, porque você vai ter aquele momento de descanso, aonde você olha e sente a sua verdadeira natureza e a verdadeira natureza da grande vida e de tudo que existe, não das confusões que são feitas, porque estamos aqui com prevalência de níveis frequenciais mais baixos. E aí, o que isso significa? Desculpa, gente. Tomar uma água aqui só. O que isso significa é que a gente tem, então, uma possibilidade, porque está na amorosidade, está na essência, de antever o futuro que a gente quer e sustentar uma intenção e não ser como um João bobo que vai para todos os lados, porque assim o meio está fazendo e está provocando, né, as criaturas. Então tudo é um grande teste. Quando muito eu olho para fora, eu olho para o caos que está sendo criado, muito eu me consumo. Então eu não posso deixar de ter as notícias, mas eu não tenho que ficar à mercê do que ali está acontecendo. Eu tenho que sempre voltar para dentro para ouvir a voz da sabedoria, não porque meu ego assim dita, mas porque meu eu sou, né? A minha origem, a minha essência, assim vai poder me auxiliar, assim vai poder me ajudar nesse caminho, tá bom? O que mais a gente tem aqui? A gente tem 26 minutos, dá para falar um pouquinho mais sem cansar tanto vocês, né? Nossa, parece que eu não dei nada aqui, mas falei bastante, né? Vamos lá, o que tem de interessante aqui para falar? Durante a meditação, eles tinham, fala dos alunos, né? Experiências mais reais e vívidas do que qualquer coisa que tenham experimentado aqui na 3D. Gente, uma coisa maravilhosa é que quando isso acontece, você está em gama. Porque quando a gente está, você tem beta alto, beta médio, beta baixo, daí você tem alfa, aí você tem teta, delta e gama. Gama, porque você tem beta alto, tá bem rápido, assim, a frequência, né, dos níveis das ondas cerebrais. E aí você vai relaxando, vai ficando mais, elas vão ficando mais lentas, mais longas. Aí quando você tá em delta, é praticamente uma linha reta. Mas quando você vai para gama, né, que seria um estado muito aprofundado, aí você vai mais rápido do que beta alto. Você fala, como é que é isso possível? Aí você tem uma percepção, aquilo que você está vendo internamente é muito mais real do que o que você vivencia na terceira dimensão, do que a gente está vivenciando aqui. Como é que pode uma coisa dessas? Mas ó, não só pode como tem, mas o mais interessante é que isso costumava acontecer só com aqueles meditadores, ó, de muito tempo, mas de muito tempo mesmo. Só que a gente está entrando numa época em que existe uma abertura muito grande, muita luz que está vindo no planeta. Aí você vai falar, você tá delirando de novo, que eu só vejo guerra, ó, desculpa da palavra, guerra ao meu redor. Eu só vejo essas coisas ao meu redor. Como é que pode você falar uma coisa dessas para mim? Como é que pode estar acontecendo? Bom, na verdade, quando a gente vê toda a sujeira, é porque a gente tem capacidade de enxergar, porque a gente tem capacidade de se indignar contra as coisas erradas, porque a gente está em contato com a luz, porque senão nós estaríamos como na Idade Média, vendo as pessoas serem queimadas e aplaudindo em praça pública. Hoje sim, a gente sabe que infelizmente muita coisa está acontecendo até para que haja uma involução, mas o contrário acontece. A gente sabe de um país que tem sofrido muito, que seu líder foi morto, né, há pouco tempo, mas que as mulheres, principalmente, o tanto que são judiadas, torturadas, mortas, homens também, todo o povo que desafia o sistema. Então, imagina que tudo isso está acontecendo, é muito ruim, mas é toda sujeira, tudo que vem vindo debaixo do tapete que vai para cima, né? E aí você fala, nossa, mas frente a esse caos todo, como é que vem mais luz do planeta? Exatamente porque a gente pode enxergar tudo isso. E quando você sabe que a tua alma é imortal e você é um ser multidimensional, lógico, você não quer sofrer, não quer passar por certas coisas,
mas você tem a clareza da essência de quem você é. Você tem a possibilidade de libertação da prisão da tua mente, que há muito vem agindo e te deixando ali preso, refém de situações que você antes não podia entender com o coração, né? Então você absorvia com a mente, achando que aquilo era um jeito coerente, olha a coerência a palavra, que acontecia ao seu redor, porque a humanidade era assim mesmo selvagem e maldosa. Hoje você sabe, né, que os peões, que ali quem manda está manipulando, articulando e fazendo que toda essa sujeira aconteça. E lógico que tem aquelas pessoas que são fantoches do sistema e assim se comportam para que tudo isso aconteça, né? Mas é isso, gente, ó, deu 30 minutos, um pouquinho mais, tem muitas coisas para falar, porque eu tô fazendo um verdadeiro apanhado para o que vai ser o treinamento Jedi na questão da teoria. Depois a gente vai ter duas outras questões, a gente vai ter as meditações daqui, a gente vai ter o desenho de observação, que é um tipo de meditação ativa, para que eu possa entrar em coerência com aquilo que eu vejo, com as pessoas que eu estou com elas para poder desenhá-las. E vai ter também a meditação propriamente dita, sendo a meditação guiada aqui, sendo a meditação guiada que a gente der e sendo a meditação por si só, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Tudo é complemento uma coisa da outra. Vai ficar aberto por enquanto. Primeiro, porque eu tô sem tempo. Segundo, porque nada vem sem uma razão suficiente. Mesmo a falta de tempo é também uma oportunidade para que vocês conheçam de fato as coisas boas que vêm por aí e possam participar, tá bom? Ó, um super beijo para vocês. Boa noite e a gente se vê, a gente se fala amanhã, na quarta-feira. Tchau, tchau. Fui.